Meu nome é Marina Alves Rocha. Tenho 46 anos, sou dona de casa, moro em Campinas, interior de São Paulo, e até pouco tempo atrás eu era conhecida por uma coisa só: a mulher que sustentou um casamento de 22 anos sem nunca reclamar. A esposa fiel, a mãe presente, a vizinha educada que levava bolo nas reuniões do condomínio e nunca se envolvia em fofoca. Por fora, minha vida parecia resolvida. Por dentro, eu estava desaparecendo aos poucos. A cena que mudou tudo não aconteceu dentro da minha casa. Aconteceu do outro lado do muro, na varanda do apartamento ao lado. Numa noite comum de terça-feira, quando ouvi meu marido roncando no quarto e saí para respirar um pouco. Ela estava ali, encostada no parapeito, falando ao telefone, de costas para mim, cabelo preso de qualquer jeito, blazer jogado sobre a cadeira. Voz firme, segura, dizendo coisas que eu não entendia direito, mas que soavam como decisão. Quando desligou, virou o rosto na minha direção. Nossos olhos se encontraram por um segundo a mais do que o normal. Boa noite, ela disse. Foi só isso, 2 palavras. Mas meu corpo inteiro reagiu como se tivesse ouvido algo proibido. Se alguém tivesse me dito naquela noite que eu abandonaria tudo, marido, casa, rotina, sobrenome, por aquela mulher, eu teria rido, ou chorado, ou feito o sinal da cruz. Qualquer coisa, menos acreditar. Mas foi ali que tudo começou. Antes disso, eu era apenas Marina, filha de pais simples, criada numa família católica tradicional. Meu pai, José Alves, hoje com 74 anos, trabalhou a vida inteira como representante comercial. Minha mãe, Lúcia, com 71, foi dona de casa como eu. Sempre me ensinou que casamento era compromisso, não felicidade. Que amor de verdade era escolha diária, não emoção. Eu aprendi bem a lição. Casei aos 24 anos com Eduardo Rocha, então com 27. Ele era técnico em eletrônica, trabalhador, sério, previsível. Não bebia demais, não me traía, não gritava, não me batia. Para minha mãe, isso já fazia dele um ótimo marido. E por muito tempo, eu concordei. Tivemos 2 filhos. Lucas, hoje com 21 anos, cursando administração. Camila, com 17, no último ano do ensino médio. Eu larguei o trabalho quando engravidei da Camila. Só por um tempo, eu dizia. O tempo virou anos. Os anos viraram identidade. Eu cuidava da casa, da comida, dos horários, das roupas, da vida de todo mundo, menos da minha. Eduardo sempre foi correto. Nunca foi carinhoso demais, mas também nunca foi cruel. Nosso casamento era silencioso, funcional. Sexo previsível, rápido, sem conversa. Eu achava que era assim mesmo. Que paixão era coisa de novela. Que desejo acabava. Que mulher decente não sentia falta dessas coisas. Eu repetia isso para mim mesma, sempre que sentia um vazio estranho no peito. Nunca questionei minha sexualidade. Nunca olhei para mulheres de forma consciente. Nunca me apaixonei por ninguém além do meu marido. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. O que eu sentia era uma espécie de anestesia, como se alguma parte de mim tivesse sido desligada cedo demais. Até Helena Pacheco se mudar para o apartamento ao lado. Ela tinha 49 anos, advogada, divorciada. Chegou num sábado de manhã acompanhada de 2 homens carregando caixas. Eu estava regando as plantas quando a vi pela primeira vez. Camisa branca, calça social, óculos escuros, um jeito de quem sabia exatamente onde estava pisando. Oi, ela disse. Sou a nova vizinha. Apertei a mão dela e senti um calor estranho subir pelo braço. Ri de mim mesma por dentro. Achei ridículo. Achei que era nervosismo social. Sempre fui tímida. Marina, respondi. Qualquer coisa é só chamar. Ela sorriu, um sorriso contido, elegante, nada exagerado, e agradeceu. Nos dias seguintes, começamos a nos ver com frequência. No elevador, na garagem, no portão, conversas rápidas, educadas. Helena trabalhava muito, saía cedo, voltava tarde, às vezes de salto, às vezes descalça, com os sapatos na mão, visivelmente cansada.
Eu sabia coisas básicas sobre ela, que tinha se formado em Direito na USP, que atuava na área civil, que tinha sido casada por 15 anos e não teve filhos. Nada além disso. Mesmo assim, eu pensava nela mais do que deveria. Pensava quando dobrava roupas, quando lavava louça, quando deitava ao lado do Eduardo olhando para o teto. Pensava naquela voz firme, na forma como ela me olhava direto, sem pressa, como se estivesse realmente ali. O primeiro convite veio de forma inocente. Marina, estou indo caminhar no quarteirão, quer ir comigo? Eduardo estava no sofá, assistindo televisão. Nem levantou os olhos. Vai lá, ele disse. Aproveita, eu fui. Caminhamos por quase 1 hora. Falamos de coisas simples, condomínio, cidade, filhos. Quando ela mencionou o divórcio, falou sem drama. Chegou um ponto em que eu não me reconhecia mais naquela vida, disse. Preferi ficar sozinha do que continuar fingindo. Aquilo ficou ecoando em mim. Sozinha. Fingindo. Palavras que eu nunca tinha permitido se encontrar dentro da mesma frase. Quando nos despedimos, ela tocou meu braço de leve. Gostei de conversar com você. Eu também tinha gostado, mais do que deveria. Naquela noite, deitada ao lado do meu marido, senti algo diferente. Um incômodo, uma inquietação. Não era culpa, era medo. Medo de estar sentindo algo que eu não sabia nomear. E o pior, medo de perceber que talvez eu nunca tivesse vivido de verdade. Se você está ouvindo essa história e sente que algo dentro de você começa a se mexer, mesmo sem entender exatamente o que, talvez você já saiba como isso começa. Não com um escândalo, não com uma traição, mas com uma sensação silenciosa de que a vida que você construiu não cabe mais inteira dentro de você. E ainda estamos só no começo. Helena começou a aparecer na minha rotina de um jeito que não parecia invasivo. Era quase educado demais. Às vezes uma mensagem curta no celular perguntando se eu sabia o horário da reunião do condomínio. Às vezes um café oferecido no portão quando ela me via voltando do mercado com sacolas demais para um braço só. Pequenas coisas. Coisas que não deveriam significar nada, mas significavam. Eu passei a me arrumar mais para sair de casa, mesmo sem saber se iria encontrá-la. Passei a prestar atenção no espelho de um jeito que não fazia havia anos. Não para o Eduardo, não para ninguém, para mim. Para aquela versão de mim que parecia estar acordando depois de muito tempo dormindo. Uma tarde ela tocou a campainha. Marina, desculpa incomodar, meu chuveiro queimou e a portaria disse que o conserto só vem amanhã. Será que eu poderia tomar um banho aí? Era um pedido simples. Lógico, vizinha ajuda vizinha. Claro, respondi quase rápido demais. Ela entrou. A casa parecia diferente com outra mulher dentro, mais viva, mais observada. Helena agradeceu, deixou a bolsa no sofá e foi para o banheiro. Eu fiquei na cozinha tentando ocupar as mãos. O barulho do chuveiro ligado ecoava pela casa, e junto com ele, um desconforto que eu nunca tinha sentido. Não era desejo explícito, era consciência. Consciência do corpo dela ali, da presença, da proximidade. Quando ela saiu do banho, estava com uma toalha enrolada no corpo e o cabelo molhado escorrendo pelos ombros. Pediu uma toalha extra para secar o cabelo. Quando estendi, nossos dedos se tocaram. Foi rápido. 1 segundo, mas foi como um choque. Obrigada, ela disse, me olhando por um instante mais longo do que o necessário. Eu sorri, não disse nada. Porque se dissesse, talvez não conseguisse parar. Naquela noite, Eduardo tentou me tocar na cama. Um gesto automático. Eu me afastei. Estou cansada, falei. Ele virou para o lado sem discutir. Sem perguntar. Como sempre. E pela primeira vez, isso me doeu. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas que sempre estiveram ali, mas que eu ignorava. Como eu nunca tinha sido realmente escolhida, apenas encaixada. Como meu casamento funcionava mais como um acordo silencioso do que como um encontro de vontades. Como eu tinha aprendido a não querer demais para não dar trabalho. Helena, ao contrário, parecia inteira. Dona do próprio tempo, da própria história.
Mesmo com as marcas do divórcio, havia nela uma honestidade que me desarmava. Foi ela quem falou primeiro. Não com palavras diretas. Com verdade. Marina, posso te perguntar uma coisa meio pessoal? Estávamos sentadas no banco da praça do condomínio, final de tarde, o sol descendo devagar. Pode? Você é feliz? A pergunta caiu no meu colo como algo pesado demais para ser segurado com facilidade. Eu pensei no Eduardo, nos filhos, na casa, na vida inteira construída. Eu estou bem, respondi, escolhendo a palavra com cuidado. Ela assentiu como quem entende mais do que o que foi dito. Eu também dizia isso antes de admitir que não estava. Ficamos em silêncio. Não houve pressão, nem confissão, mas algo tinha sido colocado entre nós. Algo que não dava mais para fingir que não existia. Naquela semana, eu sonhei com ela. Um sonho simples. Estávamos conversando na cozinha, rindo de algo bobo. Ela tocava meu rosto. Nada além disso. Acordei com o coração acelerado e uma certeza que me apavorou. Eu estava me apaixonando. Passei dias lutando contra isso. Orando, pedindo clareza, pedindo força para voltar ao normal. Lembrei da minha mãe, do que ela diria, do que a sociedade diria, do que meus filhos pensariam, do que eu mesma pensaria de mim. Mas quanto mais eu tentava empurrar aquilo para longe, mais evidente ficava que não era algo que eu tinha escolhido sentir. Era algo que tinha me encontrado. Helena percebeu meu afastamento, respeitou, não cobrou. Até a noite em que me encontrou, chorando na garagem, sentada no banco de concreto, depois de uma discussão boba com o Eduardo sobre dinheiro. Marina! Ela se aproximou devagar. O que foi? Eu queria mentir, juro que queria, mas estava cansada. Eu não sei quem eu sou mais, falei com a voz quebrada. E isso me assusta. Ela sentou ao meu lado. Não me tocou de imediato. Às vezes, se perder é o começo, disse. Não o fim. Eu olhei para ela. Pela primeira vez, sem desviar. Sem fingir, sem esconder. Eu tenho medo, confessei. Eu também, ela respondeu. Mas não de você. O silêncio entre nós mudou de peso. Não era mais vazio, era escolha. Quando ela segurou minha mão, não houve beijo, não houve promessa. Apenas aquele gesto simples. Duas mãos entrelaçadas. Duas mulheres admitindo sem dizer em voz alta que algo tinha ultrapassado um limite invisível. E eu soube, naquele instante, que nada na minha vida permaneceria igual. Se você está acompanhando essa história e sente que já viveu algo parecido, essa sensação de despertar tarde demais, de amar fora do roteiro esperado, eu quero te dizer uma coisa importante. No comentário fixado, eu deixei um material que me ajudou a entender meus próprios sentimentos antes de qualquer decisão. Não é sobre agir por impulso, é sobre clareza. E a minha clareza estava começando a nascer ali. Mesmo que eu ainda não tivesse coragem de encarar tudo o que ela exigiria de mim. Depois daquela noite na garagem, nada foi dito explicitamente. Nem por mim, nem por Helena. Mas tudo passou a ser dito de outra forma. No cuidado excessivo, nos silêncios prolongados. Na maneira como nossos olhares se encontravam e demoravam um segundo a mais antes de se afastar. Eu voltava para casa com a sensação de estar vivendo duas vidas paralelas. Uma, a oficial, com Eduardo, os filhos, a rotina previsível. Outra, subterrânea, acontecendo dentro de mim, feita de perguntas que eu nunca tinha me permitido fazer. Comecei a observar meu casamento com uma honestidade que doía. Eduardo não era um vilão, nunca foi. Mas também nunca foi meu refúgio. Nunca perguntou como eu me sentia de verdade. Nunca percebeu quando eu me anulava. Nosso relacionamento tinha sido construído sobre o que era funcional, não sobre o que era vivo. Numa noite de sexta-feira, depois do jantar, ele comentou: Você anda diferente. Meu coração disparou. Diferente como? Mais distante, pensativa, parece que está sempre em outro lugar. Eu quase ri, porque era exatamente isso. Deve ser cansaço, respondi. Ando pensando demais. Marina, ele suspirou. Se tem alguma coisa errada, fala.
Eu olhei para ele. 22 anos juntos, 2 filhos, uma história inteira. E ainda assim, eu não consegui falar. Porque como explicar algo que eu mesma ainda não entendia completamente? Não tem nada errado, menti. Ele assentiu, aceitou, como sempre. E foi ali que percebi outra coisa dolorosa. Ele aceitava tudo porque nunca exigiu muito de mim. E eu nunca exigi muito dele. Helena, por outro lado, exigia sem pedir. Exigia presença, verdade, inteireza. Uma tarde ela me convidou para entrar no apartamento dela. Disse que tinha feito café. Eu hesitei. Olhei para minha casa. Para minha vida. E atravessei o corredor. O apartamento dela era diferente do meu. Menos enfeites, menos excessos. Tudo parecia escolhido, não acumulado. Havia livros por todos os lados, plantas, fotografias antigas. Uma sensação de lar construída por alguém que se conhecia. Você mora sozinha há quanto tempo, Sam? Perguntei. 2 anos, respondeu. No começo foi difícil, o silêncio assusta, mas depois você começa a ouvir coisas que nunca ouviu antes. Como o quê? Ela me olhou com um meio sorriso. A própria voz. Sentamos à mesa da cozinha. Conversamos por horas. Sobre escolhas, sobre arrependimentos, sobre o medo de decepcionar os outros, sobre o preço de se decepcionar a si mesma. Em algum momento o assunto simplesmente parou. Não porque tivesse acabado, mas porque algo mais urgente ocupou o espaço. Ela me olhou. Eu olhei de volta. Marina. Ela começou e parou. Eu não quero te colocar numa posição difícil. Já estou numa posição difícil, respondi com sinceridade. Ela respirou fundo. Eu sinto algo por você. E eu preciso saber se isso existe só do meu lado. Meu corpo inteiro reagiu antes da minha mente. Existe, eu disse. E isso é o que mais me assusta. Ela se levantou devagar, aproximou-se, parou a poucos centímetros de mim. Eu não vou tocar em você se você não quiser, disse. Mas eu preciso ser honesta. Eu levantei também. As mãos tremiam. Eu nunca quis ninguém como quero você, confessei. E eu não sei o que fazer com isso. Foi então que ela tocou meu rosto, de leve, como quem pede permissão. E eu não recuei. O beijo aconteceu com delicadeza, sem pressa, sem urgência, como se estivéssemos confirmando algo que já sabíamos há muito tempo. Quando nos afastamos, eu estava chorando. Eu sou casada, falei quase como um pedido de desculpas. Eu sei, ela respondeu. E isso muda tudo. Muda, concordei. Mas não apaga. Não fomos além naquele dia. Eu fui para casa com o coração em chamas e a consciência em ruínas. Passei a noite em claro, pensando nos filhos, pensando no Eduardo, pensando em mim. E pela primeira vez, a pergunta deixou de ser: o que vão pensar? E passou a ser: quanto tempo eu ainda consigo fingir? Nos dias seguintes, eu me tornei uma estranha dentro da minha própria casa. O toque do meu marido me incomodava. As conversas me cansavam. Eu respondia no automático. Meu corpo estava em outro lugar. Helena respeitou meu silêncio. Não me pressionou. Mas estava ali. Sempre ali. Até a noite em que eu disse: eu não posso continuar vivendo assim. Então não continue, ela respondeu. Isso significa abandonar tudo. Às vezes sobreviver exige isso. Eu pedi um tempo, pedi espaço, mas o tempo só deixou mais claro que não havia como voltar atrás. 2 semanas depois, sentei diante do Eduardo na mesa da cozinha. Os filhos estavam fora. A casa estava silenciosa. A gente precisa conversar, eu disse. Ele me olhou. Talvez já soubesse. E naquele momento eu entendi que a parte mais difícil da minha vida estava prestes a começar. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, longos demais. A mão dele estava apoiada na mesa, os dedos batendo devagar, como sempre fazia quando estava nervoso. Conversar sobre o quê? Ele perguntou já com a voz mais baixa. Eu respirei fundo. Tudo o que eu tinha ensaiado durante dias parecia pequeno demais para sair da boca. Sobre nós, respondi. Sobre o que a gente virou.
Ele soltou um riso curto, sem humor. Você está infeliz comigo, é isso? A pergunta era direta. Simples. Mas a resposta não era. Eu estou infeliz comigo mesma, eu disse. E isso acabou refletindo em tudo. Marina, ele passou a mão no rosto. 22 anos não são pouca coisa. Se tem algo errado, a gente conserta, como sempre fez. Como sempre fez. Aquilo me atingiu em cheio, porque o que sempre fizemos foi remendar, nunca reconstruir. Eu não sei mais se dá para consertar, falei, porque eu mudei. Mudou como? Eu engoli em seco. Eu me apaixonei. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo ficou imóvel, o rosto dele endureceu. Por quem? Por um segundo pensei em mentir. Pensei em inventar um nome qualquer. Uma traição comum seria mais fácil de explicar do que a verdade. Mas eu estava cansada demais para mais uma mentira. Pela Helena. Ele piscou algumas vezes, como se não tivesse entendido. A sua vizinha? A advogada? Sim. Você está dizendo que me traiu? Não, respondi. Não fisicamente, mas emocionalmente. Sim. Ele se levantou abruptamente andando pela cozinha. Isso é loucura. Você nunca gostou de mulher, Marina. Isso é carência. Crise de meia-idade. Qualquer coisa menos isso. Não é, eu disse com calma. Eu sei que não é. Então você vai jogar fora 22 anos por uma fantasia? Eu não estou jogando fora nada. Eu estou tentando não jogar fora a mim mesma. Ele parou, virou-se para mim. E eu? Perguntou. Onde eu fico nisso? A pergunta me doeu mais do que qualquer acusação. Você fica com alguém que foi honesta, respondi. Mesmo que doa. Ele sentou de novo, passou as mãos pelos cabelos. E os nossos filhos? Eles merecem uma mãe inteira, não alguém que vive anestesiada. Você já decidiu, né? Ele perguntou num tom que misturava tristeza e resignação. Eu não respondi de imediato, porque decidir significava assumir tudo o que viria depois. Eu preciso sair de casa por um tempo, eu disse, para pensar, para entender quem eu sou sem esse papel que eu vivi por tanto tempo. Para ficar com ela. Para ficar comigo, corrigi. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu nunca te reconheci tão pouco quanto agora. Aquela frase ficou ecoando em mim por dias. Saí de casa naquela noite com uma mala pequena. Fui para o apartamento de uma amiga. Não fui direto para Helena. Ainda não. Eu precisava atravessar aquele luto sozinha. Contei para meus filhos no fim de semana seguinte. Lucas ficou em choque. Camila chorou. As perguntas vieram em ondas. Por quê? Desde quando? Você não ama mais o pai? Expliquei como pude, sem detalhes desnecessários, sem culpar ninguém. Mas a verdade machuca mesmo quando é dita com cuidado. Camila foi a mais dura. Então você escolheu outra pessoa no lugar da nossa família? Eu escolhi não continuar mentindo, respondi. Ela saiu do quarto, batendo a porta. Lucas tentou ser racional, mas a decepção era visível. Mãe, eu não entendo, mas espero que você saiba o que está fazendo. Eu não sabia, só sabia que não podia continuar como estava. Helena soube da separação pelo porteiro antes de mim. Quando me ligou, a voz dela estava cautelosa. Marina, eu soube. Se você quiser ficar sozinha, eu entendo. Eu não quero ficar sozinha, respondi. Mas também não quero usar você como fuga. Então vem quando estiver pronta, ela disse. Sem pressa. 2 semanas depois, eu atravessei o corredor com a mala na mão e toquei a campainha do apartamento dela. Ela abriu a porta, me olhou e me abraçou. Um abraço longo, silencioso, sem promessas. Foi ali que eu chorei de verdade pela primeira vez. Pelo casamento que acabou, pela vida que eu deixei, pela mulher que eu estava me tornando. Os dias seguintes foram difíceis. Dormir ao lado de Helena era reconfortante e assustador ao mesmo tempo. Tudo era novo. O toque, a intimidade, a forma como ela me olhava como se eu fosse alguém inteira, não um papel. Não foi um conto de fadas. Tivemos discussões, medos,
culpa, dúvidas, muitas dúvidas. Mas havia algo que nunca existiu no meu casamento: conversa, verdade, presença. Eduardo entrou com o pedido de separação amigável. Minha mãe parou de falar comigo por um tempo. Alguns amigos se afastaram. Outros se aproximaram de um jeito inesperado. No condomínio, os olhares mudaram. Os sussurros começaram. Eu deixei de ser a esposa do Eduardo para virar a mulher que largou o marido por outra mulher. E pela primeira vez isso não me definiu. Se você chegou até aqui e está sentindo o coração apertado, confuso, cheio de perguntas, eu quero te lembrar de algo importante. No comentário fixado tem um material que me ajudou a atravessar essa fase sem me perder completamente. Não é um empurrão para decisões precipitadas, é um guia para entender seus próprios sentimentos antes de qualquer escolha. Porque a verdade é que escolher a si mesma custa caro, mas viver negando quem você é custa ainda mais. E eu ainda teria muito a perder, antes de finalmente entender tudo o que eu estava ganhando. Os meses seguintes foram os mais instáveis da minha vida. Não porque eu tivesse dúvidas sobre o que sentia por Helena, mas porque tudo ao redor parecia desmoronar ao mesmo tempo. Separação nunca é só sobre duas pessoas. É sobre famílias inteiras, rotinas quebradas, identidades arrancadas pela raiz. Eduardo se mudou para um apartamento menor do outro lado da cidade. Mantivemos contato por causa dos filhos, sempre de forma educada, quase burocrática. Não havia ódio, havia algo pior. Um luto silencioso por uma vida que nenhum dos dois soube viver de outro jeito. Lucas passou a me ligar menos. Camila mal respondia às minhas mensagens. Quando eu perguntava se ela queria me ver, a resposta vinha curta: "Agora não, mãe." Aquilo me rasgava por dentro, mas eu sabia que insistir só pioraria. Helena me via chegar desses encontros com os olhos vermelhos e nunca perguntava demais. Fazia chá. Sentava ao meu lado. Às vezes dizia apenas: "Isso vai levar tempo." E eu aprendia, dia após dia, que amor adulto não é resolver a dor do outro, é ficar quando a dor existe. Nossa relação foi se construindo sem pressa. Nada de grandes declarações. Nada de promessas vazias. Apenas presença constante. Ela respeitava meus limites. Eu aprendi a reconhecer os meus. Descobri coisas sobre mim que nunca tinham tido espaço para existir. Como eu gostava de ser tocada devagar. Como eu precisava de conversa antes de qualquer intimidade. Como meu corpo respondia quando eu não estava me sentindo usada, mas escolhida. Mas nem tudo era leve. Uma tarde encontrei minha mãe por acaso no supermercado. Ela me viu antes que eu pudesse desviar. Veio na minha direção com o carrinho parado de repente. "Então é verdade", ela disse sem preâmbulos. "Você abandonou sua família." "Eu não abandonei meus filhos", respondi. "E não abandonei a mim mesma." "Você abandonou o que é certo", ela rebateu. "Criou seus filhos dentro de uma mentira. Aquilo me feriu mais do que eu esperava." "Mãe, eu vivi dentro de uma mentira por 22 anos, justamente para agradar todo mundo." Ela me olhou como se estivesse diante de uma estranha. "Eu não te criei para isso." "Talvez a senhora tenha me criado para obedecer demais", respondi, com a voz firme, apesar do nó na garganta. Ela virou o carrinho e foi embora sem dizer mais nada. Voltei para casa tremendo. Helena me ouviu em silêncio enquanto eu falava, como se despejasse anos de engolir palavras. "Eu me sinto egoísta", confessei. Como se estivesse escolhendo felicidade às custas de todo mundo. Ela segurou meu rosto. "Egoísmo é exigir que alguém viva infeliz para manter uma imagem", disse. "O que você está fazendo é sobreviver. Nem todos entenderam, nem todos aceitaram, mas aos poucos eu comecei a entender a mim mesma." Camila foi a última a se reaproximar. Demorou quase 1 ano. Um dia só apareceu no portão do condomínio. Magra, olhos cansados. "Posso subir?" perguntou. Subimos. Sentamos no sofá. O silêncio entre nós era pesado.
Eu ainda estou confusa, ela disse. Ainda dói. Mas eu percebi uma coisa. O quê? Você não está mais triste como antes. Mesmo com tudo isso. Eu engoli o choro. Não estou, respondi. Pela primeira vez, não. Ela respirou fundo. Eu não entendo tudo. Talvez nunca entenda. Mas eu não quero perder minha mãe. Eu a abracei como se estivesse segurando algo frágil demais para soltar. Hoje, olhando para trás, eu sei que aquela mulher de 46 anos, dona de casa, casada há 22, não morreu. Ela se transformou. Doeu. Custou caro. Perdi a aprovação de muita gente. Perdi a segurança de uma vida previsível. Perdi a versão de mim que sabia exatamente qual era o seu papel. Mas ganhei algo que nunca tive. Verdade. Helena continua ao meu lado. Não como salvadora. Não como resposta para tudo. Mas como parceira. Caminhamos juntas. Às vezes tropeçamos. Às vezes discordamos. Mas seguimos sem fingir. Se você está ouvindo essa história e sente medo de escolher a si mesma, eu entendo. Eu também senti. Muito. E ainda sinto às vezes. Mas posso te dizer uma coisa com absoluta certeza. Viver inteira vale mais do que qualquer aprovação externa. E se você precisa de clareza antes de qualquer decisão, eu deixei no comentário fixado um material que me ajudou a organizar pensamentos, lidar com culpa e entender meus limites. Não é um empurrão, é uma lanterna, para quem ainda está andando no escuro. Porque a pior solidão não é ficar sem alguém, é viver ao lado de si mesma, sem se reconhecer. E eu demorei 46 anos para aprender isso. Depois que Camila foi embora naquela tarde, eu fiquei sentada no sofá por muito tempo, olhando para a sala silenciosa. Não era mais a casa onde eu tinha criado meus filhos. Não era mais o espaço onde eu tinha passado 22 anos tentando ser a mulher certa. Mas pela primeira vez, também não era um lugar de culpa. Era apenas onde eu estava. Helena sentou ao meu lado sem dizer nada. Encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim, em silêncio, ouvindo o barulho distante da cidade. Eu percebi então algo que nunca tinha experimentado antes. A paz que vem quando você não precisa se justificar o tempo todo. Nos meses seguintes, a separação foi se formalizando. Assinaturas, advogados, conversas difíceis. Eduardo manteve a postura correta até o fim, mas havia uma frieza que eu entendia. Não era ódio, era incompreensão. E eu aprendi que nem toda dor precisa ser resolvida para seguir em frente. Algumas apenas precisam ser respeitadas. No condomínio, os comentários diminuíram com o tempo. O escândalo envelhece rápido quando deixa de render reação. Algumas pessoas voltaram a me cumprimentar, outras nunca mais. E tudo bem, eu parei de medir meu valor pelo desconforto alheio. Helena e eu passamos a circular juntas, sem esconder. Mercado, restaurante, cinema. Mãos dadas às vezes não. Não como provocação, mas como naturalidade. Algumas pessoas olhavam, outras desviavam. Eu respirava fundo e seguia. Houve noites difíceis. Noites em que eu acordava assustada, pensando se tinha feito a escolha certa. Noites em que sonhava com a antiga casa, com os filhos pequenos, com a versão de mim que acreditava que amor era apenas permanência. Nessas noites, Helena nunca tentou me convencer de nada. Ela apenas dizia: "Você pode sentir saudade sem querer voltar." E isso mudou tudo para mim. Um dia, Lucas me chamou para almoçar, sozinha, sem o pai, sem a irmã. Ele estava mais sério, mais adulto. "Mãe", começou. Eu demorei para aceitar. Ainda estou processando muita coisa. Mas eu percebi que você não fez isso por impulso. Você sofreu demais antes de agir. Eu senti os olhos marejarem. Eu só queria que vocês não se sentissem descartados. A gente não se sente, ele respondeu. Confuso, sim, mas descartado não. Aquela conversa não resolveu tudo, mas abriu uma fresta. E às vezes é só isso que a gente precisa. Hoje, quando penso naquela Marina de antes, a dona de casa que vivia para manter tudo funcionando, eu não a desprezo, eu a honro.
porque ela fez o que sabia com as ferramentas que tinha. Mas também não quero ser ela de novo. Eu sou outra agora. Não porque larguei um casamento por uma mulher, mas porque parei de me abandonar. Helena não me salvou. Ela não foi a causa da minha transformação. Ela foi o espelho, o ponto de ruptura, a presença que me mostrou que ainda havia vida pulsando dentro de mim. Se você chegou até aqui, talvez esteja em um lugar parecido com o que eu estive. Talvez esteja casada. Talvez esteja presa a uma vida que parece correta por fora, mas vazia por dentro. Talvez esteja se perguntando se ainda dá tempo. Dá, mas não sem dor, não sem perda, não sem coragem. No comentário fixado, eu deixei um material que organizei com tudo o que aprendi nesse processo. Como diferenciar carência de verdade, como lidar com culpa, como conversar consigo mesma antes de tomar qualquer decisão que muda uma vida inteira. Não é sobre largar tudo, é sobre parar de se largar. Se essa história tocou você, curta o vídeo, compartilhe, escreva nos comentários. Sua história importa mais do que você imagina. E principalmente saiba disso. Nunca é tarde para viver de forma honesta. Nunca é tarde para recomeçar. E nunca é errado escolher a si mesma, quando viver do jeito antigo já dói demais. Essa foi a história de como eu abandonei tudo. E pela primeira vez, não me perdi.